Olá a todos, eu sou o Padre Renan, sou vigário da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Morumbi, em São Paulo, e estou junto com vocês apresentando umas breves reflexões que nos possam ajudar a aproveitar melhor essa riqueza que temos na Igreja no Brasil, do mês de setembro ser o mês da Bíblia. Umas reflexões que nos ajudam a aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, desfrutar um pouco mais, saborear um pouco mais da Sagrada Escritura, essa palavra de Deus revelada, como dizíamos já num primeiro momento. Fizemos um primeiro encontro, um primeiro tema, onde eu ofereci uma chave de leitura unitária entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a visão que eu tentei dar ali, oferecer a vocês, é justamente a certeza que Deus não abandona o seu povo, que Deus vem ao encontro do seu povo. Espero que tenha ajudado. Nós vamos iniciar, portanto, nesse momento, esse nosso segundo encontro, esse nosso segundo tema, que é uma reflexão espiritual, um pouco de estudo sobre o livro de Jó. E eu quis fazer sobre o livro de Jó, porque sinto que é um livro muito atual nos dias de hoje. O tema do livro de Jó, em poucas palavras, é o sofrimento do inocente, o sofrimento do justo. E a pergunta que muitos de nós nos fazemos, que eu tenho certeza que você também já se tem feito: por que, se eu não tenho feito nada, se eu sou uma pessoa boa, por que eu tenho que sofrer? Por que Deus me tem que provar? Por que Deus permite uma doença, uma dor? Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite uma pena, um sofrimento, uma perda de uma pessoa querida? Sem dúvida nenhuma são perguntas que não temos respostas, porque o mistério de Deus é um mistério infinitamente superior ao nosso, mas o livro de Jó nos oferece uma chave de leitura interessante. Lembremos que é a palavra de Deus revelada e, portanto, é Deus que vem ao nosso encontro oferecer-nos uma resposta com esse personagem Jó. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Antes de entrar no tema, eu só pego um gancho sobre o já falado. O livro de Jó também nos mostra como Deus não nos abandona. Deus não abandona o seu povo. Mesmo aparentemente ausente, ao final Deus vem ao encontro de Jó e responde aos seus questionamentos. Então vamos entrar nesse livro. Quem não conhece muito do livro de Jó, eu sugiro ler, porque são muitos capítulos. E eu vou aqui fazer um resumo breve e algumas reflexões, mas sugiro uma boa leitura espiritual, lembrando, agora a sua Bíblia já deve estar em lugar de destaque na sua casa, um altar bonito, com flores, uma imagem de Nossa Senhora, sempre, mas particularmente nesse mês de setembro, onde a Igreja nos convida a aprofundar nesse tema da Bíblia, da Sagrada Escritura. Então pega a sua Bíblia, lê com a família, faça um momento de oração, de reflexão, e o livro de Jó é muito bonito nesse sentido, Havia um homem chamado Jó, um homem reto, justo, temente a Deus e afastado do mal. Um homem, nós poderíamos dizer, um homem bom. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía grandes ovelhas, rebanho de ovelhas, camelos, bois e jumentos, além de muitos criados. Um homem bom e um homem rico, a gente pode entender assim. Deus experimentou, permitindo que Satanás que lhe fizesse muito mal. Primeiro, os inimigos atacaram seu rebanho e morreram todos os bois, jumentos, camelos, ovelhas. E enquanto Jó ainda confiava e não deixava de servir ao Senhor, veio a prova mais dura, um furacão, e matou todos os seus filhos. Então Jó pronuncia a famosa frase no meio da sua dor: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Que frase impactante para as nossas vidas. Imagina você que você perde tudo que você tem de riquezas e perde os seres queridos da sua família, e você olha para Deus e diz: Deus deu, Deus tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem verdadeiramente extraordinário. Essa fé
e essa confiança em Deus de Jó. Então, claro, Satanás não estava contente e falou para Deus: olha, Deus, é claro que Jó vai continuar assim, porque a gente tocou em tudo que ele tinha por fora, mas não tocamos nele. Deixa eu tocar nele, na sua vida, na sua saúde, e você vai ver como ele vai te abandonar. E Deus permitiu. Satanás veio e diz que Satanás foi ferir Jó com uma lepra horrível. Dizia ali, a mulher então foi ferida, teve uma doença de morte terrível, né? Estava já nas últimas, e a mulher de Jó dizia assim: olha só, sua esposa, você ainda está firme na sua piedade? E ele respondia: você fala como uma mulher insensata. Se recebemos os bens da mão de Deus, por que não receberemos também os males? Que maravilhoso livro para nós que sofremos, que passamos por provações e dificuldades. Se você que me está ouvindo, no meio das suas provações e dificuldades, diz ao Senhor: se recebemos de Deus os bens, por que não recebemos também os males? É porque você é um homem de fé, um homem de confiança. Mas convenhamos, não é fácil. Também para Jó não foi fácil, e é por isso que eu quero entrar nesse livro. Diante da fidelidade de Jó, mesmo com tanta aprovação, mesmo com tantas dificuldades, veio a mulher, vieram seus amigos, reclamaram com ele, xingaram ele. É porque você é um pecador, por isso Deus te trata assim. É a teoria da retribuição. Como eu pequei, Deus vai me tratar mal. Então Jó não acreditava nisso, mas não é esse o Deus que eu acredito, não foi esse o Deus que eu conheci. Não pode ser que Deus me trate assim se eu não tenho feito nada. Então Jó continua fiel a Deus e Deus vem ao encontro de Jó. Deus restituiu o dobro de tudo que ele possuía. Deu-lhe também 7 filhas e 3 filhos. Jó viveu ainda 140 anos e viu os filhos de seus filhos até a 4ª geração. A resposta de Deus no final do livro de Jó. Bem, estamos diante de uma aparente injustiça. Qual uma injustiça? Jó, servo fiel, inocente, é provado, sofre, perdendo não só tudo o que tem, mas até a própria saúde, até a própria vida. A pergunta de sempre: por que eu? O que eu tenho feito de mal? O problema capital do livro de Jó corresponde à questão de como conjugar os males de um inocente com a justiça de Deus. Se Deus é justo, eu não tenho feito nada de mal, por que eu tenho que sofrer? Existia na mentalidade da época uma teoria que se chamava teoria da retribuição, como eu tenho dito. Ou seja, cada um deve ser tratado de acordo com as suas obras. Estaríamos perdidos se fosse assim, né? Mas era a teoria da época. Então, um homem que pecou deve ser tratado mal, deve ser punido por Deus. Se Jó estava sendo punido, conclusão, é porque Jó era um pecador. Mas Jó sabia que não era pecador, então a pergunta é: como um justo pode sofrer? Há uma ligação entre o sofrimento e o pecado pessoal. Contra essa rigorosa correlação, Jó se levanta com toda a força da sua inocência. Luta desesperadamente para reencontrar Deus, que se esquiva e em cuja bondade ele continua acreditando e confiando. Deus intervém apenas para revelar a transcendência do seu ser e de seus desígnios, para então reduzir Jó ao silêncio. Isso está no livro. Quando Jó começa a reclamar e pedir explicação para Deus, Deus praticamente responde: olha, Jó, onde é que você estava quando eu estava criando o mundo? Então calma, porque eu acho que eu sei um pouco mais do que você. Essa é a mensagem religiosa do livro de Jó. O homem deve persistir na fé, até mesmo quando seu espírito não encontra sossego. O livro de Jó nos questiona, a mim e a vocês. E hoje, no mundo de hoje, muito mais. Existe religião gratuita? Ou ela é sempre um comércio interesseiro? Em outras palavras, será que eu posso amar a Deus mesmo não recebendo nada de bom de Deus? Ou eu só posso amar quando Deus me dá aquilo que é bom para mim? E se Deus me dá uma aprovação
eu sou capaz de amá-lo ainda assim? Essa é a pergunta do livro de Jó. Se Deus permite que eu seja tentado, provado, sofra, será que eu consigo ainda assim amá-lo? Ou eu só posso amá-lo quando tudo vai bem na minha vida? O problema, portanto, central do livro de Jó é como conjugar os males de um inocente com a justiça de Deus. Se cada um deve ser tratado segundo as suas obras, como é que um justo pode sofrer? Como é que um inocente pode sofrer? Ora, há justos que sofrem, e sofrem cruelmente. Jó é um deles. O leitor sabe, pelo prólogo, que os males de Jó não vêm de Deus, e sim de Satã. E que esses males são uma prova da fidelidade de Deus, porque Deus não abandona o seu povo. É Satã quem quer tentar o homem, mas Deus não abandona. O leitor, portanto, sabe disso, mas Jó não sabe, e tampouco seus amigos. E os amigos de Jó, que aparecem ali no livro, dão umas respostas muito tradicionais, né? Por exemplo, a fidelidade dos maus é de curta duração. A felicidade, perdão. Ou seja, quem é pecador não vai muito tempo não, vai começar a sofrer. Aí está, Jó está sofrendo, viu? Ou então, a pena é castigo pelas faltas cometidas, por ignorância ou por fraqueza. Jó, talvez você não percebeu que pecou, mas olha, você pecou, só pode ter pecado para estar sofrendo isso. Contra essa rigorosa correlação, pecado, justiça de Deus, pecado, punição, Jó se levanta com toda a força da sua inocência. Não nega a retribuição terrena, ele espera de Deus, e Deus a concederá finalmente no epílogo, no final do livro. No entanto, é escandaloso o fato de que essa retribuição lhe seja negada no presente, buscando em vão o sentido da sua aprovação. Jó está se perguntando por quê? Porque aí Deus não responde. É isso que nos choca. Por que Deus não responde? Luta desesperadamente para reencontrar esse Deus que se esquiva, em cuja bondade ele continua crendo, e quando Deus intervém, é para revelar sua transcendência. Esta é a mensagem religiosa do livro de Jó, como eu dizia. O homem deve persistir na fé até mesmo quando o seu espírito não encontra sossego. Diante da pergunta angustiante de Jó sobre quem virá em seu encontro, sobre o porquê dessas provações, sobre o sentido da dor, responderão dois textos de São Paulo, porque hoje nós temos essa resposta. Jó não tinha resposta de por que tudo isso. Hoje nós temos. Em Cristo nós encontramos a resposta. Lembra? Deus não abandona o seu povo. São Paulo diz o seguinte na carta aos Romanos: os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de revelar-se em nós, em Cristo Jesus. Carta aos Colossenses: completo em minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Portanto, a pergunta por que o sofrimento, hoje encontramos resposta em Cristo. Jó é, portanto, o homem íntegro e integrado consigo mesmo, com os outros e com Deus. Nada lhe pode ser recriminado. Jó não é um pecador. Nele se realiza o ideal de toda pessoa, que toda pessoa de fé almeja, um homem bom. Satã desafia Jó. Se ao perder toda a sua riqueza continuará fiel a Deus. Em outras palavras, isso quer dizer, será que o pobre, o sofredor, é capaz de ser fiel a Deus? E Jó mostra que sim. De forma estilizada, o relato apresenta o total despojamento de Jó. De rico e próspero se torna pobre e sem futuro, sem esperança. Não tem sentido a minha vida. Jó continua fiel e persevera. Reconhece que Deus tem o direito absoluto de dispor de tudo o que lhe havia dado. Deus é o Senhor da vida e da história. Jó personifica todos os pobres, todos os sofredores, personifica eu e você, personifica todas as pessoas que hoje no mundo padecem provações e dificuldades e que continuam perseverando. Não maldizem a Deus,
Mas até onde o pobre é fiel a Deus? Até onde o sofredor é fiel a Deus? Jó é satanicamente atingido por uma doença incurável. Talvez a lepra ou algo semelhante, como dizíamos. Nesses casos, a lei previa o afastamento do convívio social, de modo que o doente ficava inteiramente marginalizado, empobrecido, doente, marginalizado. Jó é o reflexo da miséria humana. E Jó diz: se aceitamos de Deus os bens, não devemos aceitar também os males. Esse é um ato de fé extremo. O dogma da retribuição funciona quando eu estou bem. Portanto, se eu estou bem, eu estou feliz, é porque Deus me abençoou, porque eu tenho sido virtuoso. Agora, quando eu estou mal, não tendo feito nada, como explicar o dogma da retribuição? Mostra a imagem de um Deus cruel, que castiga mesmo o justo. Mostra também uma realidade social. Eu não preciso ajudar os pobres porque eles são culpados pela sua miséria, pelo seu pecado. Então o dogma da retribuição não funciona na nossa vida, não funciona na nossa fé. O dogma da retribuição faz da religião justamente o que Satanás defendia na sua tese, de que os homens só são fiéis porque recebem coisas boas de Deus. Jó é um livro que mostra o contrário. E por isso é um livro desafiador para você e para mim, para mostrar que podemos e devemos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Jó não é um livro que nos desanima, é um livro que nos levanta, é um livro que diz: você pode amar a Deus mesmo no seu sofrimento, você pode encontrar Deus mesmo no seu sofrimento. Como pode um homem ter razão diante de Deus? Se pergunta Jó. Jó reconhece, ironicamente, que Deus é poderoso demais, enquanto o homem não passa de simples mortal. Eu costumo dizer que a nossa mente é infinitamente inferior à mente de Deus. Como pode uma criatura humana que veio do pó questionar Deus, que é o nosso Criador? Seria necessário um juiz intermediário que presidisse uma negociação, uma reconciliação entre as duas partes. É necessário um árbitro que deveria ser ao mesmo tempo humano para compreender o sofrimento de Jó inocente e divino para compreender a justiça divina e ensinar Jó o caminho de Deus. É necessário alguém que venha em resgate do homem, mas que seja ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Eis a resposta na encarnação do Filho de Deus. De novo, o Novo Testamento responde a um questionamento preparado no Antigo Testamento. É em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que encontramos a resposta aos questionamentos do livro de Jó. Por isso, voltando ao nosso primeiro tema, como é importante ter uma visão unitária da única Sagrada Escritura, da única história da salvação, do único plano de Deus. Quem iria ser o Goel, o resgatador, ao menos da sua fama ou da sua honra? Quem iria vir ao seu encontro para resgatar? Todo mundo lhe estava desprezando, você está assim porque você é pecador. Quem iria resgatar tudo isso para mostrar que ele não é um pecador? Quem irá se solidarizar com ele, julgando, testemunhando, defendendo ou vingando a sua inocência? Esse é o desafio aberto a qualquer um que presencie o drama do inocente que sofre. É preciso mudar as mentalidades que escravizam o pobre e o fazem sofrer. Séculos depois, Jesus ouviu esse desafio e respondeu afirmativamente, julgando, testemunhando e redimindo todos os que ele encontrou na mesma situação, vocês e eu, assim como Jó. Por causa disso, Jesus foi morto. Por causa disso, Jesus foi condenado. Por causa disso, Jesus ressuscitou. O Deus da classe dominante jamais faria caso dos oprimidos. Bondade e misericórdia devem ir junto com a justiça, senão seria uma imperfeição. E Deus é o ser perfeito por excelência. Jesus é o justo sofredor que sofre no nosso lugar. Atual a ideia do que eu fiz para merecer isso. De quanto mais eu rezo, mais difícil fica.
de não entender por que Deus permite o mal, por que um inocente morre, por que uma criança morre, por que uma criança sofre. Mas há uma verdade que perpassa toda a Bíblia e que quase sempre é esquecida por nós, seres humanos. E a verdade é: Deus é Deus, o homem não é Deus. Jó nos propõe o desafio da verdadeira religião. Não a religião do dogma da retribuição, mas a religião da gratuidade, da graça, a religião que você e eu seguimos, a religião daqueles que queremos amar a Deus, mesmo diante da provação e da dificuldade. Deus é um texto muito rico, é um texto muito denso, o livro de Jó, mas é muito especial e muito atual. Espero que a gente entenda essa nossa relação com Deus, não como alguém que nos deve ou que nós devemos a Ele, mas como uma relação de amor, porque insisto, e com isso concluo, Deus não abandona o seu povo. Espero que essa reflexão sobre o livro de Jó nos ajude a valorizar cada vez mais a riqueza que temos na Sagrada Escritura e, como sempre lhes digo, particularmente, não só, mas particularmente aproveitar essa graça desse mês de setembro para aprofundar nesses temas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.